Galera, tem alguém com o microfone aberto aí? Eu vou dar uma fechadinha. Deixa eu aqui. Já fecharam, já fecharam. Vamos lá, então. Apareceu na tela aí para vocês? Sim. Beleza, então. As profecias de Daniel, X pequeno e Daniel 7. Há 2 X pequenos. Quer dizer, há 2 profecias que retratam o X pequeno. Daniel 7, Daniel 8. A minha intenção era estudar Daniel 8 hoje, mas eu lembrei do danado do X pequeno, que a gente não entrou profundamente no X pequeno. Então a gente vai trabalhar o X pequeno aí, tá? Não é nem parte 3, nem a parte 4, né? Do estudo. Então vamos lá. Na semana passada nós fizemos recapitulação, tá? Estudamos Daniel capítulo 2, uma profecia já conhecida, de trás para frente da gente aí, né? Paralelismo profético e sua importância, né? Por que é importante? Hoje a gente vai retomar essa ideia da importância do paralelismo profético, Daniel 7. Estudamos Daniel 7, né? E depois trabalhamos mnemônica, né? Com os 10 povos bárbaros, para que a gente decorasse aí os povos bárbaros. Bem, Daniel capítulo 2, nós verificamos aí que era o sonho do rei Nabucodonosor, uma estátua, né, que tinha cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, os pés de barro e ferro, e aí viu uma pedra e destruía a estátua. A cabeça de ouro nós verificamos que é o reino da Babilônia. Daniel capítulo 2, versos 37 e 38. Nós vimos também aí que o peito de prata é o reino que venceria a Babilônia, que era dos medos e os persas. 2 reinos que se uniram. O ventre de bronze representa a Grécia, que é o reino que vence o reino da Medo-Pérsia. E as pernas de ferro e os pés de barro e ferro é o mesmo reino que ocorre em 2 fases. A primeira fase, que são as pernas de ferro, é o reino de Roma pagã. A segunda fase, a gente percebe que esse ferro continua nos pés, só que agora ele está misturado com os barros, que é a segunda fase desse mesmo reino, que é Roma papal. É quando Roma se une com os povos da União Europeia ali, né? Então nós estamos vivendo no período da União Europeia, estamos nos pés da estátua, e agora só falta a pedra, que nós vimos que é o reino de Cristo, por ser um reino eterno, em Daniel 2,44, por ser um reino que Deus faz, né? Uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas aí, né? E 1 Coríntios 10, verso 4 fala que a pedra é a Cristo. Nós trabalhamos mnemônica aí, né? As 2 palavras, loviervam pugossuanfra e ninesse sessua laupo infra, aquelas musiquinhas para a gente memorizar aí os povos bárbaros aí, né? Mais o papado, a União Europeia aí, né? Depois nós estudamos Daniel capítulo 7, no qual nós vimos aí o leão, que representa a Babilônia, né? A deusa Estar, uma leoa com alada, né, tal. E então, o leão era um símbolo da Babilônia. O urso é o reino da Medo-Persa, né? Só um comentário aqui mais breve aqui, né? As asas são velocidade de conquista, né? Velocidade incansável, né? Porque Isaías 40, verso 28 a 31, ele vai falar, né, que os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, né? Então fala aí de uma atitude incansável, né, do reino da Babilônia. E ela era assim nas mãos de Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor corre e entra em seu lugar reis que eram carnais, né? Você vai verificar isso na profecia, quando o leão perde as asas, fica em pé como homem, recebe uma mente ou um coração de homem, né? Essa ideia de receber coração e mente de homem é a ideia dele ser carnal, não mais aquele reino fera, né? Mas ser carnal. Tanto é que Belsazar perde o reino numa orgia, né? Convida 1000 convidados, aí em Daniel capítulo 5, tomando vinho aí por
comendo, né, por semanas, né? E aí aconteceu que Ciro invade ali a Babilônia e a domina, sem guerra. A gente vê agora o urso, que era o segundo animal, representando aí os medos e os persas. Ele se levanta de um dos seus lados, o urso é um quadrúpede. Quando ele fica em pé, se levantando de um dos seus lados, significa que a base do reino está sobre um povo, que era os persas, que era o reino mais forte. E os medos era mais fraco. Por isso que a base do reino é os persas, a que ficava no solo, e ele sustentava a outra parte, que era os medos. Os medos e os persas foram dois povos que se uniram. As três costelas na boca representam aí as três regiões que eles acabaram conquistando, né? Uma dominada pela Lídia, outra dominada pelo Egito e outra pela Babilônia. E assim eles dominaram o mundo. Nós vimos também o urso, que o leopardo, quer dizer, né? Ele tinha 4 asas, já para apontar da velocidade com que cresceu o Império Greco-Macedônio, nas mãos de Alexandre o Grande. E aí a gente verifica que ele tem 4 cabeças, porque morre Alexandre, começa lá a dinastia de Alexandre, depois da morte dele, continua, né? Ele tem um meio-irmão, se eu não me engano, chama Filipe, que assume, enfim, tem toda uma bagunçaiada ele tem um filho, né? E esse filho era muito novo, né? Porque quando ele morre, se eu não me engano, a mulher está grávida. E aí eles combinam desse meio-irmão assumir para que depois o menino crescendo, o menino se torne rei. Então o cara vai governando naquele período, tal, nem todos concordam. E o menino só vive até os 8 anos, o menino morre, né, o filho de Alexandre. E aí há uma bagunçaiada tremenda, não dá certo o plano deles lá, e aí começa uma guerra com os 4 generais da Grécia sendo vencedores aí. Por isso é que tem 4 cabeças representando as 4 dinastias que nasce depois dessa guerra. Essa guerra durou uns 40 anos aí, né? Para ser dividida aí, né? O Império Greco aí para os 4 generais. E aí nasce 4 dinastias, né? E nós vimos também aqui um animal terrível e espantoso, que representa a Roma pagã e Roma papal, tá? As duas coisas eles representam. Então vamos dar uma pausa aqui, que tem gente perguntando alguma coisa aqui no chat. Deixa eu ver. O livro de Daniel e as profecias do Apocalipse, Isaac Newton explica isso. Explica o que, meu filho? Desmuta e fala. Explica essa questão dos reinos, né? E da parte da Grécia, ele exemplifica, fala o nome do filho, que reinou por um tempo, até o menorzinho que era bebê ainda, poder crescer. Ele fala como foi toda a trama para matarem ele e os 4 generais ficarem com ele. É legal que esse livro de Daniel aí, o livro de Apocalipse do Isaac Newton, tem em PDF, né? Inclusive eu nunca li, né? Tomar vergonha na cara e ler, né? Aí comprou o livro, ó, que chique aí, ó, né? Então é legal, bem interessante. Eu li ele ano passado, ele é muito já, bom. bem interessante, então, a gente se apropriar dessa questão histórica aí, né? Então a dinastia de Alexandre, ela continua depois da morte dele, por volta de uns 20 anos. Depois é que passa aí para os generais aí, né? 22 anos, para ser exato. 22 anos, olha aí. Então vamos lá. A gente tem aqui o 4º animal, que representa Roma, beleza? Que vence a Grécia. E ela representa também a Roma papal também, né? Junto com a Europa. Por quê? Porque nós temos um animal com 10 chifres. Aí você lembra lá dos pés da estátua, que tinha 10 povos, 10 dedos, representando os 10 povos bárbaros que invadiram Roma e fizeram Roma cair, né? Então esses 10 povos bárbaros estão no território romano. Lombardos, godos, elos, vândalos, burgundos, germânicos, ostrogodos, suevos, anglo-saxões e francos. E ele vai estar unido com Roma papal, né, que é o ferro dos pés aí. Então a gente verifica que Daniel 2 e Daniel 7 estão em paralelo.
E nós verificamos a importância do paralelismo profético. Isso aqui é imprescindível, né? Então, Daniel 2 e Daniel 7 são as mesmas profecias. É uma profecia só, escrita com símbolos diferentes, escritas em capítulos diferentes, né? Um detalhe que nós chamamos a atenção para vocês semana passada, é que a pedra, ela empata com o juízo. Então, não é preciso, né? Não é preciso a gente definir que a pedra representa só a volta de Jesus. Não. A partir do juízo, que vai definir salvos e perdidos, que vai determinar que Roma papal aí tá condenada, faz parte da profecia, né? Do reino de Deus. Então, o reino de Deus também está pautado aí no juízo aí que começa em 1844, né? Que é o nosso objetivo estudar. Na realidade, estamos estudando só para compreender as 2.300 tardes e manhãs. Bora lá, então. Então, agora a gente chega no chifre pequeno, que é uma coisinha já... um detalhe que era para a gente ter focado semana passada e não o fizemos. Alguém quer falar alguma coisa aí? Bem, então nós vemos aí que o animal terrível e espantoso representa Roma. E os seus chifres representam os 10 povos bárbaros. Como é que a gente pode fazer essa comparação aí, né? Por que ele representa Roma? Ali vem, ó. Por isso que vai pra gente. Primeiro, a gente vê que ele representa Roma, primeiro pela ordem que a gente segue no paralelismo. Cabeça de ouro, Babilônia, o leão, Babilônia. Peito de prata, Medo-Persa, o ventre de... o urso, Medo-Persa. Peraí, fiz errado aqui. Daniel 2, cabeça de ouro é Babilônia, junto com o leão em Daniel 7, que é Babilônia. Peito de prata é o Medo-Persa, junto com o urso, que é Medo-Persa. Ventre de bronze é a Grécia, junto com o leopardo, com 4 cabeças lá, representando as dinastias que nasceram depois. Obviamente, o quarto, que é as pernas de ferro e os pés de barro e ferro, estão ali inclusos lá em Roma. Outro detalhe que é interessante, não é só ordem paralelística, são detalhes. Se você olhar Daniel capítulo 2, Roma é representada pelas pernas e pés. Se você for em Daniel capítulo 7, você vai ver que o animal terrível e espantoso, ele pisa e desfaz as coisas com os seus pés. Ele pisa, faz as coisas em pedaços com os seus pés. Então, é importante nós compreendermos que os pés, perna, pisar, é a característica de Roma na profecia. Isso é um detalhe importante, tá ok? Eu descobri esse detalhe depois de ler um resumo ali do ataque de Desmond Ford contra a compreensão adventista das profecias, né? Especialmente das 2.300 tardes e manhãs, né? Mas ele ataca todo um processo aí, né? Porque aí tem que bater no chifre pequeno e tal. Então, ele, com a sua teoria da apotelesmática, fez frente. Então, eu fiquei, assim, espavorido, né? Eu não tinha visto um ataque tão interessante quanto o dele, e fui dar uma estudada. E uma das características, uma das coisas fantásticas é exatamente essa característica do pisar. Porque vai ver que o chifre pequeno, em Daniel capítulo 7, é atribuído a ele esse ato de pisar também, em Daniel capítulo 8, tá? Então a gente tem que verificar esses aspectos aí paralelísticos para poder defender aí a mensagem, né? E não somente para a gente fortificar na crença. Daniel capítulo 7, verso 7, fala lá que o animal terrível espantoso pisava aos pés o que sobrava, né? Então, uma das características de Roma é isso aí. Outra característica que a gente sabe que é Roma
É porque ele tem os dentes de ferro. E as pernas lá eram de ferro. E os pés eram ferro e barro. Ou seja, tinha ferro lá. Outra coisa que a gente verifica é que esse animal tinha 10 chifres, assim como a estátua lá. Se é uma estátua de um ser humano, a gente supõe aí que são os 10 dedos, né? Então a gente vê, embora não mencione ali com clareza em Daniel, são 10 dedos, ele fala os dedos da estátua só, né? E a gente sabe que 10 povos bárbaros aí, principais, arrebentaram o Império Romano, fizeram o Império Romano cair. Outra característica que é interessante do animal, do quarto animal, para a gente verificar que é Roma, é que ele tem unhas de bronze, tá? Lá no verso 19 vai mencionar que ele tem unhas de bronze. E o que representa essas unhas de bronze? Ora, se você volta para Daniel capítulo 7, capítulo 2, você vai verificar que o bronze era o metal que representava a Grécia. Ou seja, esse quarto animal, o animal terrível e espantoso, ele tinha uma característica que tinha a ver com a Grécia. E a gente sabe que Roma venceu a Grécia, mas se apropriou da sua cultura. Então, a cultura greco-romana passa a fazer parte de Roma. Por isso que é uma parte da Grécia que está em Roma, ou seja, o bronze que está nesse reino de ferro. Bruno? Qual é o verso que fala que tem as unhas de bronze? 19. Daniel 7, verso 19. Obrigado. Beleza. Então, a gente vê todas essas características que apontam para Roma, tá? Então, quando a gente olha na profecia, vê lá o animal terrível e espantoso, a conclusão que a gente chega é Roma e mais a União Europeia aí, né? Que a gente viu aí os 10 chifres, que são os 10 povos bárbaros que invadiram Roma, tá? O papado, ele vai aparecer agora da seguinte forma. Um chifre pequeno, é lógico que esse chifre aí tá enorme, né? Nada a ver. Um chifre pequeno sobe e ele derruba 3 povos. Daniel capítulo 7, versículo 7 e 8, né? A gente tem que ler para compreender isso. O 8 é que vai surgir esse chifre pequeno. O 8 diz assim, ó. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados de diante dele. Neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com frangólio. Ó, se o quarto animal representa o Império Romano, os 10 povos bárbaros invadem Roma, representa esses povos da Europa que invadiram o Império Romano. E agora nasce um chifre pequeno no quarto animal. Esse chifre pequeno, ele é um reino que também sobe em Roma. Agora, que chifre pequeno, ou seja, que reino pequeno que sobe e derruba 3 chifres, ou seja, 3 povos bárbaros. Essa característica é a característica do papado, tá? Isso aqui começa a apontar para Roma papal. Primeiro pelo tamanho. Chifre pequeno, né? O papado é o menor reino do mundo e o mais rico, né? Isso aqui é interessante. Outra coisa que é interessante é que na descrição, em Daniel, capítulo 7, versículo 24, ele diz assim, ó. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Foram os 10 povos bárbaros que invadiram Roma. Depois deles, se levantará outro reino, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Isso aqui é interessante, porque tinha 10 povos bárbaros que invadiram Roma. Aí sobe um chifre pequeno, que é diferente dos primeiros. E, gente, o papado é diferente dos primeiros. Por quê? Todos os povos anteriores eram reinos, eram partidos políticos. O papado é o único que sobe, que une a política com religião. Então, a gente tem aí uma outra evidência, por esse aspecto,
de que é o papado, não somente que é um chifre pequeno, um reino pequeno que nasce no Império Romano, mas também que ele é um chifre pequeno que nasce no Império Romano e que traz consigo um teor religioso diferente dos outros. A Bíblia, então, deixa claro aí esse aspecto e é importante a gente compreender aí essa questão. Então, nós temos aí os lombardos ficam em pé, é norte da Itália, os visigodos, né? Os burgundos, suevos, anglo-saxões, os francos, os germânicos, eles ficam em pé. Quais são aqueles povos que caem? 3 povos: érulos, vândalos e ostrogodos. Tá? Galera, Roma não derruba, Roma papal não derruba, tá? Os ostrogodos em 538. Ela começa a guerra contra os ostrogodos em 538. Tá? Esses povos aí se revoltaram com Roma porque eles já tinham tido uma certa influência cristã, só que eles tinham sido influenciados também por Ário, né? E esses povos agora se levantam contra Roma, não gostam muito do discurso dela e tal. E aí Roma desceu o cacete nos 3, tá? Eles atacam os ostrogodos, começam a guerra com os ostrogodos em 538, mas essa guerra dura aí uns 20 anos, tá? Só que o ataque foi tão violento, galera, que já era. Os outros povos, a partir de então, já começaram a se submeter ao papado. Antes eles já estavam no processo já de submissão, tá? Primeiro pelas guerras anteriores, contra os érulos e contra os vândalos, e segundo, por causa da conversão de Clovis, no ano 508, rei dos francos, tá? O rei dos francos, ele se converte ao catolicismo e ele começa a trabalhar com sua influência para a conversão desses povos. Depois que o papado foi para cima dos ostrogodos, os outros povos se submeteram, falaram, não, deixa esse cara mandar, deixa ele para cima aí e a gente submete aí. E assim, os povos foram se convertendo, foram se aproximando e tudo mais, e o catolicismo então gozou de saúde e começa então a supremacia do papado em 538, tá? Bem, quando diz que esse chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que fala blasfêmia, vocês podem olhar olhos como de homem, que é importante, e boca que fala blasfêmia, que são os detalhes interessantes para nós. Olhos como de homem é que o papado, esse reino novo, tinha uma visão humana de governo. Tá? Ele não vê as coisas como Deus vê. É uma visão humana, olhos como de homem. Né? E a boca que fala blasfêmias, o papado fala várias blasfêmias, né? A gente vai ver algumas delas aqui. Uma delas é que perdoa pecados, já é blasfêmia. Por que é blasfêmia? Cristo não fala, perdoai-vos uns aos outros. Cristo fala para a gente perdoar um ao outro, mas é de ofensas que nós cometemos diretamente um com o outro. Se eu ofendo você, eu tenho que pedir perdão para você. Se você me ofende, tem que pedir perdão para mim. Desse jeito, um perdoa o outro. Quando ele fala para a gente confessar as faltas um para o outro, a gente vai confessar as faltas um para o outro, das quais nós ofendemos-nos mutuamente. Então é assim que a Bíblia nos ensina. Agora, os seus pecados devem ser confessados para Deus. E pedir perdão para Deus, porque toda vez que você peca, seja contra o irmão, ou seja contra si mesmo, ou seja, qualquer lascívia, roubo, assassinato, qualquer pecado, pensamento impuro, qualquer pecado que você comete contra Deus, porque quebrou a lei de Deus. De modo que só o próprio Deus pode te perdoar. Porque só Ele é o ofendido. Esse é um dos textos interessantes para a gente falar da divindade de Cristo, né? Esse é um tema, porque Cristo perdoa pecado. E os fariseus estavam certos. Como perdoa pecado? Só Deus perdoa pecado. É isso aí mesmo, tá certo. Porque só Deus foi ofendido. E se Cristo perdoa pecado, é uma evidência que o Messias era Deus homem, né? E não um anjinho ou coisa do tipo. Ele é ofendido, porque ele é o autor da lei. Bem, aí a gente tem, nesse aspecto aí, do chifre pequeno,
ele diz que perdoa pecado. Qualquer pessoa aí que vai lá, confessa, ele pode perdoar pecados e tudo mais. E a gente vai acompanhar algumas coisas aí desse trabalho dele, né? O texto de Daniel 7, verso 25, é a coroa desse argumento, e a gente precisa compreender esse texto. O professor de Bíblia adventista, ele precisa compreender esse verso todinho, porque é o verso que vai dar o tom da profecia daí para frente. Então vamos lá. Primeiro, proferirá palavras contra o Altíssimo. Tá? Proferirá palavras contra o Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Bem, a gente pode elencar o trabalho papal nesses 5 passos. Proferir palavras contra o Altíssimo, destruir os santos do Altíssimo, cuidar em mudar os tempos e a lei, cuidar em mudar os tempos, cuidar em mudar a lei e dominar por 3 tempos e meio. Vamos lá, então, começar com a primeira parte, que é falará palavras contra o Altíssimo. Aqui é uma foto do site do Vaticano. E o que diz aqui, ó? O decreto do Vaticano, o decreto da penitenciária apostólica, com a qual concede-se o dom das indulgências por ocasião da 28ª Jornada Mundial da Juventude. Isso aqui é ano de 2013. Isso aqui não é um decreto de lá da época da reforma, lá, 1500. Não, tá aqui, ó. 2013, os camaradas passando indulgência, né? E olha para onde que foi, né? Aqui, ó. Jornada da Juventude, que será celebrada onde? No Rio de Janeiro. Brasil, meu irmão. Brasil. Vaticano concedendo penitenciário no nosso solo aqui. O que é indulgência? Disposição para perdoar culpas e erros, clemência, misericórdia, absolução. Ou seja, tem a ver com perdão. E nesse aspecto, perdão de pecado, né? E aí tem todo aqui a penitenciária apostólica, vai falar aqui, né? E a gente pode ver aqui, ó, poderão alcançar a indulgência plenária da pena temporal para os próprios pecados. Aí a pessoa vai poder ter os seus pecados perdoados. E o que é indulgência? É esse pedaço de papel aí. É um papel, uma declaração, né? De que a pessoa tem o perdão completo de seus pecados, né? Isso aqui, gente, é engano, e não existe na Bíblia, e quem ir por esse caminho vai se perder, porque não se recebe perdão dos pecados por meio de papel, mas sim por meio de Cristo, tá? Outras heresias aí que eles levantam, né? Ó, Papa Francisco autoriza sacerdotes a perdoar mulheres que fizeram aborto. Que conversa é essa, cara? Queridos, não estou dizendo que mulheres que fizeram aborto não têm perdão. Nada a ver. Elas podem se arrepender dos pecados e serem perdoadas, ok? Biblicamente, o aborto, ele é um pecado, né? E é lógico que eu não estou entrando no mérito daquelas mulheres que foram estupradas. Desses casos, a Bíblia não trata, então a gente fica quietinho, né? A gente fica quietinho. Então, a mulher que se arrepende, ela recebe perdão. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é quem é o Papa para que ele possa autorizar os seus sacerdotes, os pastores da igreja, a perdoar as mulheres que fizeram o aborto. Isso aí é um negócio bastante complexo, bastante complexo. Pelo menos, ele entende que o aborto é um pecado, né? Porque se os padres terão que perdoar, significa que as mulheres erraram. Outra coisa aí que a gente vê, ó, depoimentos denunciam padres por pedofilia e sexo dentro da igreja na Paraíba, né? A investigação foi transferida para o Ministério Público, né? Para o Ministério Público da Paraíba, né? Segundo os documentos, a Arquidiocese da Paraíba diz que não vai se pronunciar sobre o caso, né? Mas por que você está trazendo isso aqui? A pergunta é, por que esses padres, né,
muitos nos casos desses padres envoltos na pedofilia. Por que será? Será que eles aprendem isso na igreja? Não. A Igreja Católica não ensina pedofilia. São esses padres mesmo que são os camaradas complicados de caráter. No entanto, a igreja tem a sua parcela de culpa. Por que a igreja tem a sua parcela de culpa? Queridos, homens cujas veias corre testosterona, beleza? O camarada, ele é doidão pela relação sexual. Eles são inclinados a ela. São necessitados para tanto. De modo que, quando você é privado dela, você entra meio que numa paranoia e procura meios aí para que você possa dar uma descarga aí na sua libido mal dissimulada aí, né? E aí esses camaradas, então, veem nas crianças umas vítimas mais fáceis. Então, queridos, na realidade, é lógico, é culpa do cara, né? Não é culpa da criança, né? Da igreja, coisa do tipo, né? O cara tinha que falar, não, então não vou ser padre, vou sair fora e vou pegar umas mulheres. Esse devia ser a atitude dele, né? Mas há uma colaboração, sim, no sentido de que a própria Bíblia ordena o casamento de seus líderes e a igreja, que deveria respaldar a Bíblia, agora se põe acima da Bíblia dizendo que os caras não podem casar. E aí, então, arruma um problema para si mesmo, porque os caras querem ser padre, não querem deixar de ser padre, mas, ao mesmo tempo, lutam com sua própria natureza e aí acaba descontando nas crianças, porque é uma maneira do cara esconder. De repente, uma mulher pode contar, uma mulher pode subornar e coisas do tipo. A criança não, cala a boca e já era, né? Então, galera, há sim uma participação aí, né? Nesse aspecto aí, né? Olha que coisa horrível, ó. A igreja teve 4.400 denúncias de pedofilia na Austrália em 30 anos. Estamos falando só de um país, tá? 4.400 denúncias de pedofilia na Austrália. Só um país. Não estamos falando do mundo. Não estamos falando do Brasil, não estamos falando só da Austrália, beleza? Queridos, isso aí é uma média de a cada 2 dias e meio, aí, né? Um padre é denunciado por pedofilia, né? A cada 2 dias e meio. Então, galera, é muita gente, né? Muita gente, muita denúncia. E as que não denunciaram? Agora, uma pergunta que sobe aí, né? Por que Roma proíbe os camaradas de casar? Quando a própria Bíblia deixa muito claro que Pedro, por exemplo, era casado, né? Jesus cura a sogra de Pedro. Para ter sogra, meu filho, você tem que ter casado, né? Então, Pedro era casado. E galera, por que, então, que proíbe-se, né? Deixa eu mostrar uma matériazinha aqui para vocês saberem por que foi proibido, tá? Aqui um outro caso, caso aqui é feio também, né? Esse aqui é o padre pedófilo que desafia o Papa. Por quê? O Júlio Grassi, ele é amicíssimo, né? O argentino amicíssimo do Papa. E aí o que acontece? Ele está condenado a 15 anos de prisão por conta aí de pedofilia. Só que ele não foi expulso da igreja. E o Papa não se pronuncia sobre o caso. Até hoje. Foi expulso, não. Por que os padres não podem casar? Então, aqui um texto do Mundo Novo. E o que ele diz aqui? Ó? Em 1139, ao final do Concílio de Latrão, o matrimônio foi proibido oficialmente aos membros da igreja. Né? Aos membros da igreja, sim, né? Aos líderes da igreja, né? Foi proibido. Então, veja, passou a vigorar uma lei. Qual é a causa? Fé, nada disso. Grana. Na Idade Média, do século V ao XV, a Igreja Católica alcançou o auge de seu poder, acumulando muitas riquezas, principalmente em terras. Para não correr o risco de perder bens para os herdeiros
dos membros do clero, o melhor mesmo era impedir que esses herdeiros existissem. Então, por que se proíbe? Porque é o seguinte, eu decido ser padre, eu já tenho minha propriedade, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro e tudo mais. Se eu tenho filho, o que eu tenho passa para minha herança. Então, o que acontece? Uma vez que o padre, ele não tem filhos, ele não deixa herança, ele não tem esposa, ele não deixa herança, as riquezas que ele possui, os bens que ele possui, passam a ser da igreja. Então, à medida que os padres vão morrendo, a igreja vai enriquecendo, porque ela vai ganhando as posses desses padres, o direito, né, sobre as posses desses padres aí. Então, galera, todo esse é o trabalho de pequenas blasfêmias estão aí, correto? Olha o que a Bíblia diz aí, ó. É necessário que o bispo, né, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto a ensinar. Então é bem interessante esse aspecto aí, né? Marido de uma só mulher. A Bíblia ordena, né? Isso aí. Outra blasfêmia aqui, né? Peça ajuda a Maria se na doença, né? Se na doença é difícil você confiar na misericórdia de Deus, né? Então, o Papa, ele adverte o pessoal aí, né? Engano. Aqui está uma tradução do negócio aqui, ó. Não. Se a doença dificulta confiar na misericórdia de Deus, peça ajuda a Maria. Complexo isso, né? Mas Cristo é o único caminho. O único, não existe outro. Se não for por ele, ninguém receberá o perdão. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Outra blasfêmia aí, né? Na história dos concílios, diz aí, ó, tu és o pastor, tu és o médico, tu és o diretor, finalmente tu és um outro Deus na terra, né? Bastante complexo. Passo 2 aí, destruirá os santos do Altíssimo. Bem, vamos pensar aqui, ó. Olha esse símbolo aqui no canto inferior direito, tá? Parece um P, mas não é um P, é um Rho. É a letra R do grego. E aqui parece um X, mas não é o X, é o Ri, né? E essas letras aqui são iniciais de Christos, né? Aqui nós temos o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, tá? Agora, por que esse negocinho? Se vocês perceberem, isso aqui é três hastes, né? Uma haste aqui, uma haste aqui, uma haste aqui. Esse símbolo foi o símbolo da Pax Romana, né? Como assim Pax Romana? Roma conseguiu colocar paz na sua época. Como é que eles colocaram paz? Eles pegavam as pessoas que causavam desordem e torturavam essas pessoas publicamente. Aí os outros ficavam com medo de causar desordem e tinha paz. E assim Roma, ela conseguiu a paz. E muitos dos cristãos foram nesse samba aí. Eles judiaram bastante dos cristãos, né? E com o tempo esse símbolo ficou uma coisa boa, mas esse símbolo, na realidade, é o tripalium, que era um instrumento de tortura, tá? Veja aqui e veja ele aqui, né? E era o instrumento que Roma usava para fazer a paz. O tripalium prendia o camarada, ou pregava amarrado aqui, né? Os pés. Às vezes pregava os órgãos genitais na madeira também, para judiar do camarada. E é desse tripalium que vem a palavra trabalho. Por isso que os camaradas falam, pegar no batente, tal, tudo, né? Porque já se via o trabalho como algo negativo e tudo mais, né? Outras coisas aí, abusos do papado, né? Essas blasfêmias, é encontrado aqui nesse relato aqui, ó, bem interessante aqui, ó. As mulheres penitentes eram ameaçadas. Olha aqui, ó. Os padres ameaçavam suas penitentes no confessionário que, a menos que fizessem sexo com eles, seriam entregues à Inquisição. Ou seja, as mulheres iam no confessionário para falar dos seus pecados. Aí o padre fala assim, ó, se você não tiver sexo comigo, nós vamos falar que você é bruxa.
Tão efetiva era essa ameaça que um sacerdote agonizante revelou em 1710 que por essas persuasões diabólicas, elas estavam ao nosso comando, sem medo de revelar o segredo. Tá? A chave mestra do papado, né, do padre Givens, né, na página 36, vai contar esse aspecto aí. Então, galera, o negócio é feio, 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 feio. E olha, galera, que eu nem fui para as torturas, que tinha milhares de torturas, milhares de torturas. E aí a gente vê que ele destruiu mesmo o Santos do Altíssimo. Matou mais gente que as 2 guerras mundiais juntas. É lógico que levou um tempo muito maior, né, de 1260 anos fazendo esse trabalho sujo, né? Eles usam como argumento que, por exemplo, o comunismo e outros povos aí mataram mais, né? Por quê? Porque esses povos mataram um monte de gente em um curto espaço, né? E o papado levou foi 1260 anos para matar todo esse pessoal. Mas no frigir dos ovos é exatamente isso. É lógico que eles também vão produzir livros e eles põem sondagem falsa, põem que matou bem menos do que eles mataram, né? E aí a gente acha que está tudo certo. Mas vamos prosseguir aí. Terceira parte, cuidará em mudar os tempos. Bem, os tempos, eles são marcados pelos calendários, né? E aí nós temos aí, na época do imperador romano Rômulo, tinha um calendário de 10 meses, tá? Depois, nós mudou esse calendário de 10 meses. Só que nós temos a reminiscência dele nos nossos meses. Setembro, que tem a palavra sétimo, que era o 7º mês. Outubro, tem a palavra outro, que era o 8º mês. Novembro tem a palavra 9, que era o 9º mês. Dezembro tem a palavra 10, que era o 10º mês. Então só tinha 10 meses na época de Rômulo. Depois veio o imperador Numa Pompílios, e Numa Pompílios ele inventou os meses de janeiro e fevereiro. Janeiro em adoração a Janus, que é um deus que tinha a cabeça para frente e para trás, e fevereiro em adoração a Februa, que era o deus da febre, né? Bem, depois veio o calendário juliano, feito por Júlio César, que ele corrigiu algumas coisas no calendário de Numa Pompílios. E aí veio o calendário do Papa Gregório, que é o calendário que nós temos hoje. Ou seja, ele mudou os tempos, como a profecia ensinou. E não somente, né? Você pode verificar que tem saído alguns calendários agora com o domingo como 7º dia. E isso é uma tentativa de associar-se à Bíblia, porque a Bíblia fala que 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, eles estão tentando mudar o calendário, colocando o domingo como o 7º dia da semana, né? Então, é importante a gente ficar com os olhos abertos aí nesses aspectos aí, né? Para poder usar isso para explicar para as pessoas. Cuidará em mudar a lei. Bem, os 10 mandamentos é a lei do Senhor, né? Aí o papado vem e fez alterações, como tirar o 2º mandamento. O 2º mandamento proíbe fazer imagem de escultura, né? E aí ele tira esse 2º mandamento. Pergunta muito importante. Por que que ele tira o 2º mandamento? Primeiro, Roma se associa com a cultura grega. E a idolatria da Grécia, então, agora se amarra definitivamente a Roma, que já era idólatra. Aí, o imperador romano une igreja com o Estado. E agora a igreja católica vai se unir com as coisas do Estado. Mas espera aí, o Estado tem todos os deuses gregos lá, né? Que mudou só os nomes lá. Mas toda a idolatria grega passa a fazer parte de Roma. E agora, como é que a gente vai juntar isso? Então, eles começaram a trazer os deuses da Grécia para dentro da igreja para contar a história dos apóstolos. Porque naquela época, já te dou a oportunidade, naquela época o povo era analfabeto. E uma vez que eles eram analfabetos, eles aprendiam por imagens. Então, eles faziam desenhos e contavam a história. Então, eles começaram agora a trazer imagens mesmo, de escultura, não desenhos em 2D. Imagem em 3D mesmo, que eram os deuses da Grécia. Eles contavam a história. Então, trazia as deusas gregas e contava a história de Maria. Trazia lá Zeus
e contava a história de Jesus, contava a história de Pedro, né? Inclusive, tem no Vaticano hoje lá uma imagem que eles colocaram o nome de Pedro, mas era a imagem antiga de Mercúrio, se eu não me engano. Então, eles começaram a introduzir essas coisas dentro da igreja. Então, a igreja agora vai precisar se adaptar a essa finalidade, a essa crença de Roma e da Grécia, nessa greco-romana, né? Então, vai ter que começar a aceitar imagens de escultura. Segundo e importante, e eu acho que é a mais importante de todas, razão deles fazerem isso. A mola mestra dos enganos de Satanás é o espiritismo, tá? E a introdução das imagens de escultura é a introdução do espiritismo no cristianismo. Em que sentido? Eles só fazem imagens de uma pessoa que morreu. De modo que quando você tem uma estátua, você tem a estátua de uma pessoa que morreu. E ao você se comunicar com ela, você está entretendo comunicação com os mortos que foi proibida por Deus. E mais cedo ou mais tarde, Satanás vai usar os seus anjos para manifestar-se como esses santos, e essas pessoas vão crer definitivamente que aquilo é verdade e que nós estamos errados. Bruno? Grande conflito, no capítulo 4, ela fala ainda que esse sincretismo religioso que ocorreu, na verdade é interessante ler desde do primeiro, obviamente, né? Mas ela vem aos poucos falando no capítulo 2 dos mártires, né? O que ocorreu com os mártires no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, do metade para o final. Ela fala como as doutrinas de Satanás foram entrando, né, historicamente. E aí no 3 fala dessas mudanças, né, do que Satanás entrou. E no quarto ela dá algumas coisas, essas leis mudadas, do sábado para o domingo, etc. Então é bem interessante ter essa relação aí, do que você falou, com o capítulo 4 de Grande Conflito na hora de estudar, que dá um insight bem legal. Bem interessante aí. A recomendação aí, dá uma lida aí no livro Grande Conflito aí, né? Vamos lá. Então ele tira esse segundo mandamento. E é óbvio, quando você tira um mandamento de 10, fica 9 mandamentos. Mas a expressão 10 mandamentos é muito famosa. Como é que a igreja vai lidar com isso, né? A Bíblia diz aí, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, né? Os deuses deles são obras de mãos de homens, tem boca que não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Então, a Bíblia condena isso e os camaradas tiraram o segundo mandamento. E fica 9 mandamentos agora. Como é que eles resolvem esse problema? O último mandamento é não cobiçarás. Então, o que eles fazem? Pega o último mandamento e divide em 2. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejar as coisas alheias. É o inverso, tá? Não desejar a mulher do próximo e não cobiçarás a coisa alheia. Então ele pega o último mandamento, não cobiçarás, e divide em 2, criando aí agora um novo mandamento, que na realidade não é novo mandamento. Se você verificar aqui, ó, não cobiçarás a mulher do próximo, vai dar choque com esse aqui, ó, o 6º. Não adulterarás, porque é a mesma coisa. Cristo fala, aquele que olha para uma mulher com intenção impura, no seu coração adulterou com ela. Então nós já temos aqui o cobiçar a mulher do próximo. Então nem fez sentido isso. E para eles perceberam que o negócio ficou patente, o que eles fizeram? Pegaram esse 6º mandamento agora, né, que era o 7º, ficou 6º porque saiu o 2º, e mudaram as palavras, colocaram assim, não pecar contra a castidade. Porque aí não chocava com esse mandamento que eles acabaram de criar, né? Então, é por isso que eles fizeram. Então, agora, fica esses 10 mandamentos aí, mas com um mandamento aí que não devia estar aí, né? Outra coisa que eles fizeram foi mexer no mandamento do sábado, tá? Sábado, sinal de Deus, correto? Então, tirar o mandamento do sábado, coloca no lugar, né? O mandamento guardar domingos e festas, né? Então, essas mudanças feitas na lei devem ser muito bem conhecidas cada pessoa que quer ensinar a Bíblia para outro. Preste atenção, um detalhe interessante. Pega os 10 mandamentos e olha. Você vai verificar que os 2 mandamentos que Deus mais usou palavras foram os mandamentos que eles mexeram. Que é o 2º e o 4º, que é o maior dos mandamentos. Então,
Deus já, pela quantidade de palavras que ele emprega em cada mandamento, ele já estava querendo mostrar a importância desses mandamentos diante do tom profético aí da corrupção aí, né, que ocorreria no cristianismo. Bem, e o papado fez essa mudança da lei. A Bíblia diz, lembra que o dia do sábado para santificar é uma bênção para nós, né? Mas o papado manda guardar o domingo. Essa ideia de guardar o domingo também vem por conta dos costumes romanos. Constantino, imperador romano, né? Então aqui, ó, Constantino decreta que decreta o dia do sol como um dia de repouso, no dia 7 de março de 321, tá? Página da History. E é o que diz assim, ó, neste dia, no ano de 321, Constantino decretou o dia do sol como um dia de repouso. Agora, isso só ficou lá no Império Romano? Não, entrou no cristianismo como? Olha lá. O imperador romano Constantino I, conhecido na história como Constantino o Grande, pode ser considerado um dos mais influentes legisladores da antiguidade. E pode reclamar assim, né, o maior impacto na sociedade moderna do que qualquer outro líder romano, pois foi Constantino um instrumento em converter o Império Romano em cristianismo, né? Então, o Império Romano se torna cristão por causa de Constantino. Então, é super, super interessante esse aspecto aí. Vamos ver aqui, alguém mencionou alguma coisa? Perdoe-me. Tá. Alguém aí tem alguma pergunta? Não, né? Só foi ela que mencionou isso aí, né? Vamos lá, voltando aqui para nossa aula aí, né? Então, do jeito que a profecia falou, que ele mudaria os tempos, e a lei mudou. Então, a guarda do domingo veio ao cristianismo do paganismo, por meio do imperador romano Constantino, e dele para o poder papal, né? Jesus no sábado é importante, né? Diz assim, e chegando a Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou na sinagoga no sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para a lei. Então, Jesus tinha o hábito de guardar o sábado, né? E aí, você vai desprezar o sábado, né? E guardar o domingo, respeitar o domingo, ou vai escolher aquilo que Deus mandou, né? É importante que a gente escolha aquilo que Deus mandou. Então, galera, deixa eu ver aqui. Galera, neste momento, eu vou parar, beleza? Porque já deu 9h15. E a gente fica por aqui. E aí a gente já começa na semana que vem, já com uma breve recapitulação, já começa já com um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. A gente vai ver isso em toda a profecia. Inclusive incluindo Apocalipse. E a gente vai verificar como essa profecia de Daniel 7:25 aponta para o papado como a besta do Apocalipse. Neste momento, vocês têm a oportunidade de vocês fazerem suas questões, suas perguntas aí, ou considerações. Eu estava anotando pra caramba, tem bastante coisa para falar agora. Sobre o chifre pequeno, né, que você mencionou lá, que mudava os tempos e a lei, e tinha como olhos e boca. E aí você foi falando, eu fui lembrando da leitura que eu fiz nesse livro que eu indiquei, né? As profecias do Apocalipse e o livro de Daniel, de Isaac Newton. Eu vou ler um conteúdo aqui na página 66, começa na 65 e termina na 66, que ele já, no século XVIII, já identificava. Ele diz assim, mas esse era um reino de um tipo diferente dos outros 10 reinos. Aqui ele já está no meio do contexto, né? No capítulo 7. Tendo uma vida ou alma, exatamente o que você falou, que era diferente dos outros 10. Que ele era peculiar, com olhos e bocas. Pelos olhos era um vidente e pela boca, que falava coisas grandes e mudava os tempos e as leis, era ao mesmo tempo um profeta e um rei. Tal vidente, profeta e rei é a Igreja de Roma. Página 66, ele diz isso. E ele diz um pouquinho mais aqui embaixo, ele fala, um vidente, que do grego é o episcopos, é um bispo no sentido literal da palavra. E essa igreja, a Igreja Católica, reivindica o bispado universal. Agora, um pouquinho mais para baixo, ele fala exatamente os poderes, né, que
que esse chifre pequeno erradicou para dominar. Então ele fala que no século VIII, erradicando e dominando o exarcado de Roma, o reino dos Lombardos, o exarcado de Roma, né, o reino dos Lombardos, o Senado e o Ducado de Roma. Conquistou o patrimônio de Pedro, tornando-se assim um príncipe ou rei temporal, ou o chifre, né? Ele fala o corno da quarta besta, que seria o chifre. Então aqui já no século XVIII, eles aí já identificavam como sendo a Igreja Católica. Isso aqui ainda era em domínio papal, porque o domínio papal só terminou no finalzinho do século XVIII, lá em 1797, né? E aí você leu algumas coisas sobre mudar os tempos e a lei, e você mencionou ainda a guarda do domingo, né, que Constantino colocou, o dia do sol e etc. Eu recebi aqui num dos grupos que eu tô, esses dias, uns prints tem um irmão nosso que está fazendo, acho que vocês devem conhecer, o nome dele é Matheus Amaral. Ele já participou em alguns vídeos do pastor Michel, etc. Está no livro Ciência e Religião, né, que é um ensaio da apologia do catolicismo, na terceira edição, Apologia do Catolicismo. Está na página... não aparece a página aqui. Mas, enfim, numa nota de rodapé diz assim: ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes se devessem eles justificar pelas Escrituras toda a sua doutrina. Haja visto o só caso da santificação do domingo. Aí aqui, tipo, ele está falando, se os cristãos tivessem que, pelas Escrituras, sustentar suas doutrinas, né, eles seriam ridículos. E aí ele dá o exemplo, né, da santificação do domingo. Ele diz: se nos ativermos somente as Escrituras, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado, tanto no Velho como no Novo Testamento. E em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Logo, repitamos com os adventistas do sétimo dia, ele nos cita: se os protestantes se fiam só nas Escrituras, que santifiquem o sábado. Se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhecem a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez essa mudança. Portanto, abracem essa igreja. Isso aqui está no livro do Catolicismo Romano. E a última que eu queria comentar, você falou sobre a pedofilia, né, dos padres, e que realmente, né, é contra a vontade de Deus ele se abster do casamento. Nós vamos lá em Apocalipse 2,15, na carta de Pérgamo. Ele diz: outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? No mesmo livro, aqui na página 195, 203, na página 203 desse. Eu tenho o PDF, se vocês quiserem eu mando. No PDF está na página 261. Ele explica sobre os nicolaítas. A gente sabe, São Nicolau, da Igreja Católica e tal, que na página 203 ele diz assim: os nicolaítas são os continentes já descritos, que tomaram como religião a abstinência do casamento, abandonando as esposas quando as tinham. São aqui chamados nicolaítas, do nome de Nicolau, um dos 7 diáconos da primitiva igreja de Jerusalém. Tinha ele uma linda esposa, taxado, porém, de ser por demais submisso a ela, ou seja, era um pau mandado e ele ficou com vergonha disso, abandonou-a e permitiu que se casasse com quem quisesse, dizendo que precisamos nos desabituar da carne. Depois disso, viveu sozinho em continência. Por isso, né, os continentes. Viveu sozinho em continência, assim como seus filhos. Os continentes adotaram depois a doutrina de Aeons e os espíritos masculinos e femininos, e foram evitados pelas igrejas até o século IV. E a igreja de Éfeso é aqui elogiada porque odiava tais práticas. Então, são algumas questões que eu queria passar, que Isaac Newton já viu lá no terceiro século, né? E se nós vemos também aqui, que eu tenho anotado na minha Bíblia aqui, neste Apocalipse 2,15, que é 1 Timóteo, né? 4,3,
que fala sobre os que pregam para a abstinência do casamento e etc. E Deus os trata, os considera anátema. Então, são algumas evidências já desde a Idade Média no jugo papal que essa igreja já havia sido reconhecida como esse pequeno corno, esse pequeno chifre. Bem interessante. Valeu aí, obrigado pela contribuição, muito rica, né? Alguém mais aí tem alguma contribuição? Vai lá, esclarecer não, assim, confirmar assim, a ideia que eu tenho quando fala mudar os tempos não só aquilo que você mencionou em relação aos calendários, mas eu acredito, não lembro se você citou aí, porque eu também estava caindo a conexão, mas em relação também à questão do horário, né? Por exemplo, o dia era contado de meia-noite a partir de agora, né? E antes era de pôr do sol a pôr do sol, como é bíblico. Eu não lembro se você mencionou isso, eu posso estar... Eu não mencionei, não, né? Isso aí foi um concílio, né, das nações e tudo mais, que os caras fizeram a mudança desse horário aí também. Mas eu creio que pode ser incluso também, porque isso é mudança de tempo, né? Isso é mudança de tempo. A gente mesmo tem que recorrer ao tempo bíblico se quiser guardar o sábado como Deus manda, né? Exatamente. Perfeito. Vai. Você mencionou ainda, né, que a Igreja Católica ela proíbe o casamento justamente para manter a riqueza para si, né? Que se os padres falecem, não tem herança para quem dar, e assim manter a riqueza para si. Eu ia comentar isso, mas você acabou já comentando, e tem um vídeo bem interessante de uma menina chamada Débora G. Barbosa. Ela tem umas ideias meio terraplanistas, mas nós temos que reter o que é bom. E ela pesquisa bastante, inclusive tem um doutorado aí em sociedades secretas e tal. E tem um vídeo dela chamado Feudalismo Moderno, em que ela mostra quem são os maiores, não fala a palavra, os maiores donos de terras do mundo, né, atual. E a Igreja Católica Romana é a terceira de todas. A primeira é a Rainha da Inglaterra, a segunda não lembro quem era, mas enfim, a Igreja Católica é a terceira ou a segunda, que tem mais hectares de terra no globo inteiro, né? Não só ali no Vaticano, não contando só o Vaticano, mas distribuído por toda a terra. Então, realmente, eles retêm muito e têm muito dinheiro, né? Cara, eu duvido que a Rainha da Inglaterra tenha mais que o Vaticano. Duvido. Dá uma olhadinha no vídeo, é curtinho, é uns 9 minutos o vídeo. Isso, para mim, é pobre. É pobre. A igreja, rapaz. Ó, só no Brasil... Porque assim... Ó, só para você ter uma ideia, o Brasil já engole a Inglaterra inteira. Só para você ter uma ideia. Se ela fosse dona da Inglaterra, o Brasil já engole a... Cara, toda a praça principal de todo lugar que você encontra no Brasil, as praças principais são da Igreja Católica. E pode crer que dá muito mais aí que... Cara, é muita terra, velho. Não dá, não. É assim, eu acho que é fraca essa afirmação. Roma, filho. Tem mais, você acha? Ela mostra lá, em quantidade de hectares, ela mostra que assim, a igreja todo... Não, mas é lógico, isso aí é aquele negócio, né? O papado não fica falando que nem o Ezequias de repente são os registrados, né? O Ezequias fez. O Ezequias fez assim, ó. Vem, babilônicos, venham ver o meu tesouro. Não, a Roma não faz isso. Mas, brother, isso é pobre, velho. Só pra você ter uma ideia, o Banco do Vaticano, velho, ó, todo presidente que sobe no mundo vai pedir a benção pro Vaticano, não vai pedir a benção pra Rainha da Inglaterra, não. Não, mas eu tô dizendo em quantidade de terra, hectares de terra, não em riqueza. Tá? Hectares de terra, espaço de terra. Quantidade de terras compradas para a pessoa. Então, não em riqueza. Riqueza, de repente, o papado tenha mais. Mas em quantidade de terras, hectares, aí tá lá que a Rainha da Inglaterra é a primeira, mas pertinho de Roma, pertinho. Ainda assim, eu acho que isso aí foi os registrados. Aí pode ser, vai. Os registrados, aqueles que os caras colocaram. Aí, meu irmão, não aguento, cara. Os caras dominam o mundo desde... Oh, meu, para. É o único reino da Idade Média que subsiste. Mano, os caras derrubaram
Os caras começaram a dominar em 168 a.C., velho. Os caras estão até agora aqui, meu. Dominando, dominando. E desde 1139 é os padres doando seus bens, suas terras para eles. Cada padre que morre, os caras... É porque o padre, ele não nasceu padre, né? Então ele tinha os bens do pai dele, aí ele não pode casar, não fica para ninguém, vai para a igreja. Os caras ricos, aquelas famílias ricas, velho. É a melhor maneira de fazer aquela, como fala, aquele marketing multinível. É melhor mesmo. Isso é pirâmide, cara. Isso é pirâmide das boas. Mas vem cá. Uma coisa que além dos 100 isentos de impostos, né? Também. Sim, exatamente. E não somente, fora os favores, né, cara? Porque os caras estão envolvidos na política. Até a máfia ia lá fazendo favores. Eu vou colocar dois pontos, né? O primeiro é que, eu não sei se vocês já pegaram, dependendo do lote que você compra de terra, por exemplo, eu tenho duas casas, uma especificamente que é próxima à praia. Não é beira-mar, mas é próxima à praia. Então, a gente tinha aquela terra de marinha, né? Que você paga uma taxa a mais quando você compra, porque é uma reserva de marinha e tal. Mas também, não sei se você lembra, isso aí é pago uma vez só, mas tinha o chamado laudêmio, né? Que era terra que pertencia à igreja. Então, ainda tinha essa... Você não tem nada a ver com a igreja católica e você ainda pagava esse laudêmio, que é como se fosse um tributo para a igreja. Isso é um detalhe. É o dízimo da terra, bicho. É o quinto, né? Vamos dizer assim. Mas uma coisa que eu queria só assim, colocar a título de indagação, talvez um pouco em relação a um ceticismo, será mesmo que, por exemplo, eu sou uma pessoa física que vou me tornar padre e tenho meus bens. Existe previsto que eu assino, me abstendo dos meus bens para a Igreja Católica, porque, veja só, se eu morro padre e não tenho nenhum herdeiro, pelo direito civil, pela lei de sucessões, ele volta para os meus ascendentes, que seriam meus pais, eles estando mortos, ele desce para os colaterais, então vai para irmão, vai para primo, vai para sobrinho, já que eu não tenho herdeiro próprio. Isso é o direito civil que prevê. Eu não estudei o direito canônico, eu não sou da área de direito, mas assim, a gente já estudou para concurso, aquela coisa, a gente tem uma certa noção. Aí tem que ver assim, isso que você estava falando é pautado realmente que há uma assinatura, você abrindo mão, e o direito canônico prevê isso para aquelas pessoas que se tornam padres. Isso é só um questionamento que eu acho que é bom a gente analisar. Seu questionamento é maravilhoso, maravilhoso. A fala que eu estou apresentando aqui, eu aprendi na faculdade e eu te mostrei um print de uma notícia. Então não sou eu que estou falando, na realidade eu estou mostrando o que eu estudei. Qual é a causa? A causa é essa, filho. Mas a gente pode se aprofundar. Foi brilhante a sua apresentação. Nunca cheguei a me fazer esse questionamento e é importante parar para fazer um questionamento como esse que você está falando aí, né? Mas eu já vi padres que não sei se é a lei geral, mas eu já vi padres cujas riquezas dele ficaram para a igreja. Fala, Bruno. Há algumas questões também que é importante a gente pensar. Primeiro que a lei brasileira não é universal, né? Então, dependendo da lei seja aqui dessa forma, em outros países sejam distintas. E também, o que pode acontecer? Quando eles entram no seminário, enfim, alguma coisa, podem ser convencidos a isso, né? Não corrigidos, convencidos a assinar, fazer algum juramento, para assinar, fazendo com que suas posses caiam para a Igreja Romana. Inclusive, tem uma série do History, que está de graça no YouTube, ela está completa lá, chamada, alguma coisa da Igreja Católica, o dinheiro da Igreja Católica, alguma coisa assim. Mas eles com certeza assinam um contrato deixando para a Igreja. Talvez assim, similar ao que vamos lá. o dizimista faz, né? O professor que faz aí, tipo assim, o Éder é professor, aí ele autoriza a igreja, o colégio a descontar seu salário já como dízimo, né? Tem situações assim, pode ser alguma coisa... Pode.
Então vamos lá. Uma coisa importante aí. Já é tema para vocês buscar na semana. Eu nem vou atrás disso, eu só quero ver o que vocês vão falar. Fala aí, Cris. Tem a questão das indulgências também, né? Que eles doavam em troca de perdão, em troca de não passar tempo no purgatório, alguma coisa assim. Tem Não, isso também. E eles trocavam quem nesse enriquecimento? Eles trocavam com quem? Era assim, ó, os caras iam para a guerra, matavam um monte de gente. Aí voltava com aquelas extensões de terra. Qual era o argumento da igreja? Vocês mataram muita gente, vai tudo queimar no fogo do inferno. Para não queimar essas terras que você conquistou, parte delas precisa vir para a igreja. Aí os caras doavam as terras para a igreja. E assim, e aí indo, meu irmão. Enfim. Lembra que na época de Lutero, aí tinha aquelas vendas de indulgência, e tinha até um padre lá que, quando ia visitar as cidades, dizia que quando a moedinha caísse lá no cofrinho, a alma já de um parente já podia sair do purgatório. Então, muita gente dava um dinheiro em troca de indulgência, em troca de perdão. Né? Então, isso acumulou riquezas. Não, ó, foi 1.260 anos sugando, sem contar que já era rica antes já. Uhum. A partir do ano 321, amigo, é a riqueza do Império Romano com a igreja. E agora ela começa a crescer, e é impostos, domínio, coisa do tipo. Tem um detalhe também. É a pirâmide. Na Segunda Guerra Mundial, houve também transferência de riqueza de judeus para o Banco do Vaticano. Vai. Isso é histórico. Também. Tem o Papa de Hitler, né? É o Papa de Hitler. Dá uma olhadinha aí, tem uns negócios bem interessantes. Tem um católico aí, o Bernardo Custer aí, que ele vai lá, defende, né? Tal, tudo mais, amigão. Na boa. Eu vi essa história do... As cartas do Papa de Hitler não é brincadeira, não. Eu vi essa história do Papa de Hitler aí, disseram que era uma contra-informação da KGB. Eu vi um cara defendendo o negócio. É tenso essas questões, viu? É tenso. Então, eu, na boa, eu nem consigo ver, assim, toda essa preocupação da KGB em inventar uma coisa dessa, né? Mas, ainda que eu não tenha as cartas da KGB, eu tenho muita fotinho do Papa com Hitler. Muita. E os caras estão muito bem achegados e tudo mais. Muita vontade, né? Muita vontade, né? E, além disso, por que a Igreja Católica não foi arrebentada lá? Por quê? Como é que me explica uma miséria dessa? Então, deixa o Custer, né? O Bernardo Custer, que é um cara aí de direita, aquele negócio, Bolsonaro, Esses caras de direita é tudo católica, mas... Mas, brother, na boa, não dá pra engolir essa, não, porque há muita... Procura aí, dizia já, Papa de Hitler, vê quanta foto, olha a imagem. Achei um livro sobre isso, esse Papa. Tem um vídeo muito grande. Tem um vídeo muito grande defendendo o Éder. Aí você não vai querer assistir. Mas é o Pedro Augusto, do Instituto Borborema, ele mencionando essas contra-informações. Vamos lá. Vamos jogar. E aí ele mostra, inclusive, judeus que agradeceram ao Papa por serem salvos por ele. Vamos lá aqui. Aqui, ó. Papa e Hitler. Não vou nem colocar o Papa de Hitler, para não puxar ele. O Papa e Hitler. Aí você procura imagens. Vamos dar uma olhada nas imagens. Ó. Com Mussolini. Com o Hitler. Mussolini não. Aqui, ó. Vambora. Vamos parar aqui, ó. Cadê, cara? Aqui eu vi um monte, cara. Um monte. Olha os padres fazendo o sinal da swastika. Olha aí, ó. Do Heil Hitler lá. Outro aqui. Outro aqui. Cumprimento maçom, beleza? Amizade. Tu vem falar pra mim que não tem nada a ver. Vem falar pra mim que não tem nada a ver. Essas questões é complicado pra caramba, meu. Então tá bom. Não tem a ver, tá bom. Não tem problema. Mas a profecia não dá pra fugir.
Não, da profecia não foge, não. Da profecia você não foge. Você pode até falar que isso aí foi teatro, foi inventado. Para mim, E eu vi uma aula do Instituto Belorema, era quase 2 horas, falando de contra-informação da KGB, e ele mostrava essa questão do Papa de Hitler, que foi um teatro, enfim, mano. Doideira da KGB, é complicado. Tá, tudo da KGB. A Rússia está preocupada. Mas vamos lá, vai. Amigos, Deus abençoe vocês. Valeu aí pelo estudo, pelos comentários finais. Foi muito bom aí, viu? Deus abençoe a todos.